Olá, muito bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai, paizinho, querido irmãos e irmãs. Tema de hoje, como está a sua fé? Ela é grande, é pequena? Qual o potencial dela? Vamos falar hoje sobre a parábola do grão de mostarda. A metáfora de Jesus sobre a fé como um grão de mostarda, veja bem, como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. É uma das mais profundas e impactantes de seus ensinamentos, encontrada em diversos evangelhos, ou nos evangelhos sinóticos, Mateus 17:20, Lucas 17:6 e Marcos 4, de 30 a 32. Longe de minimizar a fé, Jesus usa a pequenez do grão de mostarda para ilustrar o vasto e surpreendente potencial de uma fé genuína e ativa, por menor que ela pareça ser inicialmente. O grão de mostarda, pequenez aparente, potencial imenso. Para entender o que Jesus quis dizer, é crucial considerar as características do grão de mostarda à época, ou na época, menor das sementes. Era conhecido como uma das menores sementes usada na horticultura. Essa pequenez ressalta a ideia de que a fé não precisa ser grande em quantidade ou na percepção humana para ser eficaz. Crescimento exponencial. Apesar de minúsculo, o grão de mostarda cresce e se torna uma das maiores plantas do jardim, uma árvore onde os pássaros podem fazer seus ninhos. Isso simboliza o crescimento e o impacto de uma fé pequena, mas autêntica, pode ter. Vitalidade e resiliência. A semente de mostarda tem uma vitalidade intrínseca que a impulsiona a crescer, mesmo em condições adversas. Ela é resistente e difícil de sufocar. O significado profundo da metáfora. Quando Jesus diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para lá, ou para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Ele está nos ensinando várias lições essenciais. Primeiro, não é a quantidade, mas a qualidade da sua fé. Jesus não está sugerindo que precisamos ter uma grande fé em termos de volume ou emoção avassaladora. Pelo contrário, ele enfatiza que o tamanho não é o fator determinante, mas sim uma autenticidade e pureza. Uma pequena porção de fé genuína, sem dúvida, ou hipocrisia, é infinitamente mais poderosa do que uma grande quantidade de fé superficial ou inconstante. É a natureza e o objeto da fé que importam. A fé em Deus e em seu poder ilimitado. Segundo, o poder de Deus e não o nosso. A metáfora do monte que se move não é uma licença para a fé em si mesma, como se a fé fosse
uma força mágica independente. Pelo contrário, ela aponta para o poder ilimitado de Deus, que opera através da fé humana. A fé é o canal, a ligação entre a limitação humana e a onipotência divina. É o sim do ser humano ao sim de Deus. O monte, que representa obstáculos intransponíveis, não se move pela nossa força, mas pela intervenção de Deus em resposta à nossa confiança nele. Potencial de crescimento e impacto. Assim como o grão de mostarda se torna uma grande planta, a fé genuína tem um potencial latente de crescimento e transformação. Uma pequena fé pode crescer, amadurecer e produzir frutos significativos, impactando não apenas a vida do crente, mas também o ambiente ao seu redor, tornando-se um refúgio e uma bênção para os outros, os pássaros que fazem ninhos na árvore. 4. Superação de obstáculos aparentemente impossíveis. A imagem de mover a montanha é uma hipérbole judaica para descrever a superação de problemas e obstáculos aparentemente intransponíveis. Jesus está garantindo aos seus discípulos e para nós que com uma fé verdadeira, nenhuma dificuldade seria grande demais para Deus resolver. Isso nos encoraja a não nos intimidarmos diante de desafios monumentais, mas a confiar que a ação de Deus, através da nossa fé, pode remover quaisquer barreiras. 5. A importância da confiança e dependência. A fé, como um grão de mostarda, é uma fé que confia plenamente em Deus e depende dele para realizar o impossível para nós. Não é uma fé arrogante ou autossuficiente, mas uma fé humilde, que reconhece a sua própria pequenez e a grandeza de Deus. É a confiança de que, mesmo quando não vemos o caminho, Deus pode abri-lo. Aplicação em nossas vidas. Na prática, a fé como um grão de mostarda nos convida a, primeiro, começar de onde estamos. Não precisamos esperar ter uma fé gigante para começar a agir. Mesmo um pequeno vislumbre de confiança em Deus é suficiente para que ele comece a operar. E como diz a palavra, e operando Deus, quem impedirá? Cultivar e nutrir a nossa fé. Como uma semente, a fé precisa ser regada e cuidada através da oração, da leitura da palavra e principalmente da obediência. Terceiro, não subestimar o poder de pequenas atitudes de fé. Um pequeno passo de obediência, uma oração sincera, um ato de serviço, tudo isso, impulsionado pela fé, pode desencadear grandes manifestações do poder do Eterno. Persistir diante dos desafios. Lembre-se de que as montanhas não se movem de uma só vez, mas a fé persistente pode removê-las. Em resumo, Jesus nos pede uma fé
Ele não nos pede uma fé espetacular ou emocionalmente grandiosa, mas uma fé genuína, sincera, viva, direcionada a Ele. Essa fé, por menor que possa parecer, que conecta o ser humano ao ilimitado poder de Deus, permitindo que o impossível se torne possível e que a vida floresça de maneiras surpreendentes. Que as bênçãos do Eterno, como costuma dizer, corram atrás de nós, não nós corrermos atrás de bênçãos. E fiquem conosco, e nos abrace a nós, nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, todos aqueles que interagem conosco. Que sejamos luz e sal da terra. Que tenhamos essa fé genuína, apesar de pequena, mas poderosa em Deus, para superar desafios. E que a bondade de Deus esteja conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. E a Igreja de Cristo aqui na terra, em concordando comigo, deve dizer amém e graças a Deus. Repita então comigo, somente os que oram em concordância. Amém e graças a Deus.